Olá, muito boa noite a todos presentes aqui nessa plataforma. Sejam bem-vindos à plataforma da Ceterne Cursos na modalidade EAD. Quem fala com vocês hoje, nesse momento, é a professora Tereza Linhares. Sou professora da instituição Polo Macaíba. Vou estar com vocês durante a disciplina na modalidade EAD de programa de imunização e nós vamos nos ver no decorrer de 6 encontros, assim como foi estabelecido em nosso cronograma. Nesse exato momento, eu vou estar compartilhando com vocês a nossa apresentação da nossa disciplina de programa de imunização. Só tirar essa telinha daqui que a gente dá continuidade. Bom, a apresentação da nossa disciplina, ela vai ser voltada à Política Nacional da Imunização. O que é isso? Quando nós trabalhamos saúde, que nós somos os provedores de saúde, como no caso, né? A equipe de enfermagem, ela é responsável por estar realizando campanhas de vacina, por fazer aplicações de vacina, é necessário conhecer mais sobre desde a estrutura, desde como devem ser os imunobiológicos, como deve ser sua aplicação, a administração, quais são os cuidados, quais são as principais doenças evidentes que a Política Nacional de Imunização. Então, ao longo da nossa disciplina, a gente vai abordar sobre esses pontos aqui apresentados, certo? Na nossa ementa, a gente vai descrever as funções do sistema imunobiológico, vamos identificar o calendário de vacinação para o concorrente ano, de acordo com cada estado. Então, já deixo aqui retificado para vocês que o calendário de vacina não é o mesmo de quando eu aprendi quando graduada. Ele, todo ano, ele passa por modificações, né? Inclusive, já no ano 2024, a gente já sofreu modificações nos esquemas de vacina. Vamos ver sobre as técnicas para a imunização, registrar as vacinas aplicadas em cartão próprio, identificar eventos adversos das vacinas e ações para notificação em impresso próprio e acompanhamento do usuário, identificar as técnicas de manuseio dos imunobiológicos, conservando de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde, né? Então, durante a nossa disciplina, nós vamos abordar também sobre a imunização, ela que faz parte, né, do contexto, estrutura da sala de vacina, doenças que são preveníveis, né, através da vacina, a técnica de aplicação, como é que deve acontecer essa técnica, quais são as principais vias predominantes que temos para a aplicação das vacinas, a parte de vacina, imunobiológico, os tipos de imunobiológicos especiais, efeito adverso das vacinas, registro da vacina, a rede de frio que compõe a sala de vacina, armazenamento dos imunobiológicos e transporte dos imunobiológicos. Deixo aqui para começar nossa disciplina essa linda frase, né, de Carle: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana, né? Então, seja qual o procedimento que você vai realizar, pense, toque uma alma, toque um ser, mas se colocando na posição, se colocando no lugar do outro, sentindo, sendo sensível
a sensibilidade ao que o outro está sentindo ou se refere, né? Então, muito boas-vindas a todos presentes na nossa plataforma e boas-vindas para vocês que vão pagar junto comigo a disciplina de programa de imunização. Gente, quando falamos sobre Programa Nacional de Imunização, a gente tem que lembrar o que é que vem à minha cabeça sobre vacinação ou imunização. Será que são as mesmas coisas? Vacinar, imunizar, ela traz para mim o mesmo conceito? Então, vamos lá. A imunização, ela é os dados da história humana recente, demonstram a importância da vacinação como um instrumento de enfrentamento contra doenças infecciosas transmissíveis, com efeitos muito mais amplos e efetivos do que os observados com os usos dos antimicrobianos ou de outra classe medicamentosa, possibilitando, entre outros, a promoção do bem-estar, da saúde geral e da população, né? Então, a imunização, ela é dados, elas são dados da história, né? Quando falamos, queremos saber como anda a imunização do Rio Grande do Sul, a imunização do estado do Rio Grande do Norte. Então, nós estamos utilizando essa palavra no conceito que vai me dizer o quê? Dados que vai me trazer sobre aquela população, sobre um dado importante que temos, que é a imunização, que é propriamente a vacinação, que ela é um instrumento valioso, predominante para enfrentamento de doenças infecciosas que podem ser transmissíveis, né? Então, quando vem a palavra imunização, literalmente você já comecem a lembrar que a imunização ela vem como aspecto de me dizer o quê? Que eu estou levantando dados, esses dados vão me trazer um conteúdo de como anda a vacinação de determinado local ou ambiente. Seguindo, nós temos as vacinas. As vacinas, elas estão entre as principais conquistas da humanidade. Graças a elas, conseguimos, por exemplo, erradicar a varíola, porém, nesse ano, nós ainda já apresentamos quadros de varíola, que nos indica que talvez a população ainda não esteja mais tão conectadas a buscar os imunizantes, a se vacinar. E a varíola, ela foi uma doença que vitimou milhões de pessoas ao longo da história. E estamos também avançando para a erradicação da poliomielite em todo o mundo. Então, nesse sentido, também podemos comemorar em 2015 a eliminação da rubéola nas Américas. Além das vidas preservadas, avanços podem ser traduzidos em redução de internação e diminuição do alto custo social e, consequentemente, né, o adoecimento de doenças imunoprevenidas. Em meio a tantos benefícios, é difícil não se perguntar como, afinal, né, as vacinas elas funcionam, quais são as vacinas que estão disponíveis, para quem essas vacinas estão indicadas, o que garante a segurança e a eficácia, e o que também, né, é mito e o que é verdade, porque são levantamentos que nos dias atuais se trazem muito, né, esse contexto. Então, vamos lá sanar algumas dessas dúvidas. Como é que as vacinas funcionam? Ao invadir um organismo, bactérias e vírus, eles atacam as células e se multiplicam. Então, esta invasão é chamada de infecção, e isso é uma causa de doença. Para proteger a nossa saúde, as vacinas elas vão atuar estimulando o nosso sistema imunobiológico, também chamado de sistema imunitário ou de sistema imune.
a produzir anticorpos, um tipo de proteína, agente de defesas que atua contra os micro-organismos, que vão provocar o quê? Doenças infecciosas, né? Um quadro de infecção. Então, o nosso organismo, ele vai reconhecer agentes invasores. E essa é quando nós reconhecemos esses agentes invasores, nós já temos o quê? A consideração de que eu estou em um quadro de infecção. Porém, o meu sistema imunobiológico, né, meu sistema de defesa, se ele estiver ok, eu vou conseguir ali sanar. Mas se eu não estiver com um sistema imunobiológico com características boas, eu não vou conseguir com que ele possa ser sanado ali, certo? Então, é uma forma muito enfraquecida ou totalmente inativa do agente que causa a doença, ele vai ser introduzida no organismo. Aqui nessa imagem eu tenho um exemplo 1. Eu tenho um exemplo de um indivíduo que compareceu a um posto de vacinação. E aí, os imunobiológicos, que são as vacinas, elas são agentes que são totalmente inativos ou têm uma forma bastante enfraquecida do vírus. E aí, ele vai entrar em contato com o nosso corpo para que nosso organismo comece a produção de quê? De células de defesa, né? Então, a doença, literalmente, ela é introduzida no nosso organismo. Depois que ela é introduzida, as defesas do organismo entram em ação e vão tentar o quê? Combater esse agente infeccioso, de forma que vai se reproduzir células. Essas células serão células de defesa. E essas células de defesa, nós vamos chamar de células de anticorpos, ou eles vão gerar memória imunobiológica. O que é isso? As nossas células vão guardar aquela informação e após guardar essa informação que eu tive contato com aquele invasor, numa determinada situação que eu sou vulnerável a adoecer, meu organismo literalmente vai gerar a memória de que já teve contato, já realizou a produção de anticorpos, e sendo assim, eu não vou ser um ser para adoecer por determinada doença. Se no futuro o agente ativo da doença atacar o organismo, os anticorpos específicos produzidos pela vacina vão o quê? Destruí-los, né? Então, nós recebemos o conteúdo, que é a vacina, que vai vir de forma enfraquecida ou totalmente inativa. Meu organismo vai entrar em ação, vai realizar, né, uma briguinha no nosso organismo, na parte imunobiológica, de forma que eu vou começar a produzir anticorpos. Sendo assim, após eu produzir esses anticorpos, eu vou ter que começar a gerar memória imunobiológica. E aí, no futuro, se o agente ativo de determinada doença me atacar, eu vou ter condições de mostrá-lo que eu tenho já anticorpos específicos para aquela doença e eu vou possivelmente destruir. Então, assim acontece o esquema da situação quando recebemos os agentes, né, a vacina. E aí, imunização dá-se ao nome destinado a um método a conferir imunidade contra certas doenças infecciosas. Dá-se o nome de imunidade ao estado específico de proteção que desenvolve no organismo em consequência de um ataque prévio de um agente infeccioso. Ao instalar-se o processo infeccioso, desencadeia uma reação de antígeno-anticorpo específico, no sentido de combate a um agente infeccioso invasor, gerando o que se chama de uma resposta
imunobiológica específica. E aí, é justamente aquele esqueminha que eu mostrei para vocês, né? Que nós recebemos o contato, nós somos, literalmente, recebemos um imunobiológico, eu vou receber aquela dose, o meu corpo ele vai ter que gerar as memórias para combater aquele vírus, né? E assim eu vou ter células, vou ter memórias sobre aquela determinada patologia. E aí, nós temos dois tipos de imunidade, a imunidade ativa e a imunidade passiva, né? Quando eu falo sobre a imunidade ativa, ela é produzida pelo contato com a doença ou pela vacinação. É uma imunidade duradoura ou é uma imunidade permanente? Resultante de uma reação elaborada pelo próprio organismo quando estimulada pela presença de antígenos estranhos, né? Então, lembre-se e anotem no caderninho de vocês, a imunidade ativa, ela vai ser produzida pelo contato com a doença ou pela vacinação. É uma imunidade duradoura ou permanente, né? É o caso de, por exemplo, algumas vacinas que nós só tomamos ela quando nascemos, no caso da BCG, mas nós temos as vacinas de Covid, as da gripe, a de tétano, que queira que não, nós precisamos fazer uma dose, né, para um esquema de reforço, para que eu possa conseguir preservar as minhas células, de defesa. Além da imunidade ativa, eu também tenho a imunidade passiva. A imunidade passiva, ela diz que o organismo adquire imunidade passiva quando eu recebo já os anticorpos prontos de um determinado antígeno. Ou seja, o meu corpo, ele não vai ter o trabalho de reconhecer que é um agente invasor e lutar para produzir células de defesa. Eu já recebo o quê? Eu já recebo esses anticorpos prontos que vão realizar o combate. E aí, a imunidade passiva, ela pode ser instalado, né? Ela combate um determinado antígeno que nele esteja instalado ou possa se instalar. E a imunidade passiva, ela pode ser naturalmente adquirida ou artificialmente adquirida, né? Então, lembre-se que a imunidade passiva, ela vai se dividir. Ela vai se dividir na adquirida e na artificialmente adquirida. Seguindo, falando um pouco sobre o tipo da imunização adquirida, ela vai ser observada em recém-nascidos, os quais possuem nos primeiros meses de vida imunidade contra sarampo, difteria, coqueluche e outras doenças, pois recebem anticorpos do organismo materno transferidos por via placentária durante a gestação ou pela amamentação após o nascimento, né? Então, a mãe, ela, durante a gestação, vocês sabem que a gestante, ela toma algumas vacinas, né? Alguns reforços. E aí, ela não é só ela que está tomando, recebendo imunobiológico. O seu bebê também ele está recebendo células para produzir ali anticorpos no organismo. E aí passa por via placentária para o bebê. Então, nós, né, gestantes que já fomos gestantes, que já tivemos filhos, sabemos desse processo, né? A importância que se traz de que a gestante ela precisa tomar as vacinas necessárias para o seu período gestacional, a fim que não é só para ela, mas também era para o seu bebê. Já a adquirida, que é artificialmente adquirida, é quando os anticorpos eles são produzidos no organismo e esse procedimento é necessário em doenças
cujo causador, né, o agente causador, atua muito rapidamente, não havendo tempo para que o organismo fabrique seus próprios anticorpos. Esse processo é denominado, por exemplo, a soroterapia, que ele hoje é utilizado em tratamento de várias doenças, como tétano, difteria, picada por cobras, determinados tipos de aranha, de escorpiões. Então, a adquirida, eu não tenho como esperar o meu corpo produzir uma quantidade de células suficientes para combater aquele agente causador. Por quê? Porque ela é muito rápida e letal. Então, eu tenho que receber algo que esteja com um grande concentrado de células de produção de defesa, que no caso é o tipo de soro, que ele vai ser utilizado em casos necessários. Já aquela adquirida é no caso de quando a mãe passa para o seu bebê durante o processo de gestação. Então, nós temos o tipo da imunização adquirida, que a mãe passa para o seu filho, né, que é a mais conhecida, e nós temos também a artificialmente adquirida. Essa artificialmente adquirida é no casos específicos que necessitamos tomar algum complemento de anticorpos prontos que possa me levar à chance de quê? De processos de receber anticorpos prontos para não evolução da doença e letalidade. E nesse exemplo da artificialmente adquirida, eu vou ter quem, gente? Eu vou ter os soros, que são as soroterapias. Seguindo, nós temos algo que precisamos aprender e nunca mais esquecer, que vai ser as memórias de resposta que o nosso sistema imunobiológico ele vai se dar, que é o IgG e o IgM. E aí é necessário se fazer uma boa interpretação, né? Existe o IgE, o IgA ou o IgM, porém a mesma coisa. Porém, hoje utilizamos mais o quê? IgM e IgG. Eles podem dar positivos e podem dar negativos, ambos. E podem os dois dar positivo, podem os dois dar negativo, podem um dar positivo e um negativo. Enfim, ele é uma parte de exame laboratorial, que é competência nossa fazer uma boa interpretação. Então, o IgM positivo e o IgG positivo, como está aqui nessa tabela para vocês, elas vão nos trazer o quê? Uma interpretação. Essa interpretação vai me dizer o quê? Contato ou infecção prévia pelo vírus. E aí me dá um alerta: procure o seu médico em caso de sintomas. Então, IgM positivo, eu estou com a doença. IgG positivo, eu estou com uma doença e eu vou precisar cicatrizar essa doença. Preciso passar pelo processo de cura, certo? Quando eu tenho um IgM negativo e o IgG negativo, não há evidência laboratorial para determinada exposição ao vírus. Um resultado negativo, ele não descarta, por exemplo, a possibilidade de uma infecção, aqui como no caso da SARS-CoV. 2. Então, IgM negativo e IgG negativo me dá evidência de que nem eu não tive nenhum contato ainda naquele momento, meu sistema imunobiológico ainda não acusou que eu tive contato com aquele vírus causador daquela doença, e também como eu não tive contato, também não tenho uma evolução para uma cicatrização, para que eu possa ter células de memória de resposta, certo? Já o IgM positivo e o IgG negativo me diz o que na interpretação laboratorial?
que eu tive contato, eu estou em contato com aquela infecção e eu ainda não estou no processo da fase de cura, de cicatrização daquela doença, de forma que na minha corrente sanguínea só fique células de defesa, de memória. Já o IgM negativo e o IgG positivo, ele me diz o quê? Eu não estou naquele momento de doença, mas me traz uma possível sugestão de que eu tive a doença, eu estou com células que vão me mostrar a evidência que tive contato, porém eu ainda não apresento sintomas, certo? Então é preciso procurar um médico em caso de sintomas ainda persistentes. Porém, sempre quando o IgG estiver positivo, vai me lembrar o quê, professora? Vai me lembrar que eu estou no processo de cicatrização daquela doença. Quando eu falo processo de cicatrização, eu quero deixar para vocês que eu vou estar deixando memórias no meu organismo, na minha corrente sanguínea, de que determinado vírus eu tive contato. Já quando o IgM ele se encontra positivo, me diz o quê? Que eu estou na fase de latência. Eu estou doente, eu estou com aquele vírus ainda ativo no meu organismo. Já se for o contrário, IgM negativo e IgG positivo, o IgM negativo vai me dizer que eu não tenho mais vírus atuando de forma de me deixar doente. Porém, como o IgG se encontra positivo, eu estou na fase de quê? De adquirir anticorpos para ter células de memória e cicatrização da doença. Um resultado de um IgM e IgA, que são as mesmas coisas, reagentes, ele vai indicar o quê? Uma infecção recente. Já o IgG reagente, ele demonstra que o meu organismo está entrando na fase tardia da doença e possivelmente desenvolvendo imunidade contra os antígenos. Gente, é muito importante vocês compreenderem essa interpretação do IgM e do IgG. Se caso você não conseguiu ainda pegar, eu sugiro que você volte o vídeo, tente rever novamente, ou pode ir até para outra metodologia, fazer uma pesquisa mais a fundo, de forma que vocês possam compreender e, consequentemente, fazer uma boa interpretação. Até porque essa interpretação, ela cabe à equipe de enfermagem realizar a parte laboratorial, porque pode chegar para vocês várias pessoas com doença de Chagas, de dengue, enfim, algumas doenças que as pessoas querem saber se tiveram contato ou se estão, certo? As vacinas e agentes imunizantes, a vacina ela vai ser um produto farmacêutico que contém um ou mais imunizantes, já a vacina ela é isolada ou combinada, certo? Em diversas formas biológicas. Eu posso ter bactérias, eu posso ter vírus vivos e atenuados, ou seja, mais fracos, vírus inativados, eu posso receber bactérias mortas, componentes purificados ou modificados, agentes causadores da doença, contra os quais a vacina ela é o quê? Dirigida. Então, a vacina ela vai ser um produto que a equipe farmacêutica, né, os estudiosos que trabalham aí na Anvisa, na Fiocruz, né, eles vão estar em constante trabalho para que possa ser produzida, né, e ela pode conter um ou mais agente imunizante, que no caso ela pode ser um tipo de vacina isolada, só com um, ou ela também pode ser um caso de uma vacina combinada, certo? Quais são as composições que nós temos? Ela pode ser líquida,
de suspensão e constitui-se geralmente de uma água destilada ou solução salinizada fisiológica. Também vai ter conservantes, estabilizadores antibióticos, representados por pequenas quantidades de substâncias, tais como nós podemos aqui identificar mercúrio, antibióticos, além de outras necessárias para evitar o crescimento de contaminantes, bactérias e fungos. Estabilizadores nutrientes são utilizados para a vacina, para que possam micro-organismos vivos atenuados, né, sejam utilizados. Exemplo, eu tenho o sarampo e a poliomielite, né, que são vacinas em qual nós recebemos micro-organismos vivos e atenuados. Temos também o tipo que vai ser composto pelos adjuvantes, que vão ser compostos de um alumínio ou outras substâncias, utilizadas para o aumento o poder imunobiológico das vacinas que contém micro-organismos inativos ou seus componentes. Exemplo, eu vou ter para difteria e para tétano, né? Então, eu vou ter substâncias com compostos de alumínio para que possa aumentar o poder do imunobiológico. No caso, é tanto que a nossa dose, né, de tétano passa muito tempo para se refazer uma nova dose de reforço. Aí vamos para a parte de origem e controle, que os laboratórios nacionais e internacionais, eles fornecem as vacinas para o país. As cepas iniciais para a produção são padronizadas e fornecidas por laboratórios de referência da Organização Mundial de Saúde. Nós vamos ter também o controle de qualidade das vacinas, que são realizadas pelo laboratório produtor e deve obedecer a critérios padronizados pela Organização Mundial de Saúde. Então, a vacina ela tem que ter lote, né? Após a aprovação nos lotes de controle do laboratório produtor, é submetida a uma análise pelo Instituto Nacional de Qualidade em Saúde do Ministério da Saúde. E, em seguida, a vacina é liberada para o uso, garantindo, assim, a segurança, a potência adequada e a estabilidade do produto final, né? Então, elas passam por vários testes, por várias análises de controle, né, de qualidade, para que ela possa chegar ao usuário de forma segura. E aí nós chegamos na parte das doenças imunopreveníveis, né, que podemos destacar, certo? Vamos para a nossa segunda parte da aula, entrando nas doenças imunopreveníveis.